Salve, salve galera! Hoje eu decidi trazer para vocês, num formato um pouquinho diferente, as discussões sobre as nossas aulas, né? Agora a gente está fazendo um simulado sobre o imperialismo, Primeira Guerra Mundial. Vocês resolveram as questões ao longo da semana. E aí, num formato um pouco diferente, da última vez eu apresentei o gabarito comentado por escrito. Dessa vez trazendo o gabarito comentado num videozinho, vou ler as questões, a gente vai, na medida do possível aqui, comentar a resolução desse gabarito para vocês, tá? Então, primeiramente contextualizando, a gente está no momento aí das nossas aulas em que a gente está discutindo um pouquinho sobre imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Imperialismo, aquela política lá dos países europeus que dominaram, né, colonizaram tanto o continente africano quanto o continente asiático, e a Primeira Guerra Mundial, que vem em decorrência dessa política imperialista, das disputas por terra, das disputas pelo poder da colonização. E aí a gente está nesse contexto falando aí de final do século XIX, início do século XX, tá? Pensando aí a Primeira Guerra Mundial, né? Lembrando 1914 a 1918. E aí a gente vai discutir as três questõezinhas que a gente colocou aí para aquecer os nossos conhecimentos sobre esse tema. Primeira questão, então, é uma questão do Enem de 2014, e ela traz aí já de cara para discutir a questão tanto da Primeira Guerra Mundial como a questão do imperialismo, como esses dois processos históricos eles estão aí interligados, né? Então, vocês já leram o texto da questão, a gente vai ler novamente para poder não ficar nenhuma dúvida, tá? E a questão vai trazer a seguinte proposta: ó. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Um texto da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, tá? E aí a questão ela vem apontar para a gente. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que: alternativa A, difundiu as teorias socialistas; alternativa B, acirrou as disputas territoriais; alternativa C, superou as crises econômicas; alternativa D, multiplicou os conflitos religiosos; e alternativa E, conteve os sentimentos xenófobos, tá? Bom, essa questão não é uma questão difícil, tá? Basta a gente se ligar no contexto histórico que a gente está falando, tá? A questão está pedindo, né, qual é o processo histórico que vai contribuir então para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E aí, né, como a gente está estudando imperialismo, a gente está estudando a Primeira Guerra, já vimos como os dois processos estão interligados. Então, para a resolução desse gabarito, a gente pode pensar aqui, por exemplo, por eliminação. Difundiu as teorias socialistas? Não pode ser essa alternativa. As teorias socialistas, a gente vai avaliar aí uma difusão maior, uma eclosão maior das teorias, das ideias socialistas a partir do fenômeno da Revolução Russa em 1917. A gente está pensando aqui antes, é o processo que ajuda a explodir a Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa, as ideias socialistas em 17, está ali no meio da Grande Guerra, no meio da confusão toda que está rolando, tá? Alternativa B, acirrou as disputas territoriais? Obviamente que sim. Tá? O imperialismo foi esse processo em que os países europeus começaram a disputar territórios tanto no continente africano
como no continente asiático, um processo de disputa pela colonização, pela dominação, em busca, né, das riquezas desses continentes. Então, esses países começam a se movimentar em busca da dominação desses territórios. É essa busca, é essa corrida por novos territórios que vai acirrar essas disputas, que vai acirrar o conflito entre esses países, né? Tem outros motivos, tem a questão nacionalista, né? Tem outras razões aí, com outros conflitos já antigos que vinham rolando, mas como a questão aqui nos pede, então o processo histórico que vai contribuir para a explosão, né, para a eclosão da Primeira Grande Guerra, nesse caso, são as disputas territoriais ocasionadas pelo imperialismo, tá? Então, nós temos aqui como alternativa, vou botar aqui o meu lápis, resposta correta, alternativa B. Tranquilo, questão fácil de resolver, tá? Já a segunda questão é uma questão do Enem de 2019. E a questão vai dizer assim, ó, a primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a escreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão: alternativa A, crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. B, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. C, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. D, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético. E alternativa E, a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. É parecida com a primeira questão, tá? Mais uma vez aqui a gente precisa ver o contexto histórico do qual a gente está falando. No caso aqui, como ele está citando toda a primeira metade do século XX, a gente vai pensar aqui de 1901 a 1950, então ele está aqui falando, a questão está falando tanto da Primeira Guerra Mundial como da Segunda Guerra Mundial. Então aqui a gente já está dando aí uma engatilhada para, nas próximas aulas, nos próximos passos, pensar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, para as alternativas. Alternativa A, crise do colonialismo, né? Nós vimos que com a questão do imperialismo, a busca por terras, a busca por riqueza, a busca pela dominação, esses países europeus eles começam a entrar numa crise. Ascensão do nacionalismo, também é uma outra característica, né? Existem disputas e sentimentos de nacionalismo exacerbado que vão aumentando nesse período e que vão também jogando cada vez mais conteúdo nessa crise em que esse mundo está passando, né? E a ascensão do totalitarismo, os regimes totalitaristas, o fascismo italiano, o nazismo alemão, né? São regimes que vão ascender nesse cenário pós Primeira Guerra Mundial, né? E principalmente ali período da crise de 1930, a Segunda Guerra Mundial, principalmente o período de ascensão desse totalitarismo. Então, o gabarito da questão, resposta correta, alternativa A, crise do colonialismo, ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Tá? Enfraquecimento do Império Britânico já é algo pós Segunda Guerra Mundial. Então, a gente não está falando da primeira metade do século XX. Então, o enfraquecimento do Império Britânico, esqueçam, tá? Isso já anula essa questão.
Declínio britânico está no mesmo contexto aqui do enfraquecimento, então ó, isso daqui a gente já elimina essa alternativa também. O fracasso da Liga das Nações, isso vai ser também já após Segunda Guerra Mundial, e a Revolução Cubana, que já em 1959, 1960, a gente já está bem além aí dessa primeira metade do século XX, então a alternativa C está descartada. Corrida armamentista, terceiro mundismo, expansionismo soviético, todos conceitos já do período de Guerra Fria. Então isso já está na segunda metade do século XX, não na primeira, ó, como nos pede aqui a questão. Então também alternativa furada essa daqui. E a alternativa é a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha é bem anterior, né? A gente não está falando aí da primeira metade do século XX. Então, a gente também vai eliminar essa questão. A Revolução Bolchevique também, apesar de estar na primeira metade do século XX, mas ela está dentro do contexto de Revolução Russa, né? Que é um outro episódio histórico muito importante que mais à frente a gente também vai analisar. Então, a alternativa correta, a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo, aí são os principais fatores, né, que estiveram na origem desses conflitos, da Primeira Grande Guerra Mundial e da Segunda Grande Guerra Mundial. Por fim, questão número 3, é uma questão da Universidade Federal de Pelotas, no ano de 2008, tá? E ela vai trazer a seguinte proposta, né? A seguinte provocação. Ela começa apresentando alguns artigos do Tratado de Versalhes, então isso daqui é importante se atentar. A gente está falando aqui, ó, do Tratado de Versalhes. Esse é o ponto-chave para a gente compreender essa questão. Então aqui tem os artigos 45, a Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direito total da exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. 119, artigo 119, a Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Estão proibidas, artigo 171, estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva a objetivos de guerra. E artigo 232, a Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e a seus bens. Um texto do Ademar Martins Marques e outros autores. E aí a questão, né, ela vem trazer para a gente, de acordo com o texto e com os seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes, e aí ó, destaca aqui novamente, esse daqui é o ponto-chave para a gente resolver essa questão. A questão quer saber sobre o Tratado de Versalhes, e aí apresenta as alternativas. Primeira alternativa, alternativa A, encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para os países dos aliados. Alternativa B, extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, com o objetivo de preservar a paz mundial. C, estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. Alternativa D, permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial em 4 zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética. E a alternativa E, impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Bom, questão também fácil de resolver, tá? É só inserir a questão no seu contexto histórico. Tá? Quando nós estamos falando do Tratado de Versalhes, nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial, tá? E não da Segunda.
O Tratado de Versalhes é o principal tratado que vai impor o fim da Primeira Guerra Mundial. É o grande tratado que vai chegar o acordo e vai penalizar a Alemanha pela sua atuação na Primeira Guerra Mundial. Então, a alternativa A, encerrou a Segunda Guerra Mundial? Não é essa. Você já elimina essa questão, porque você sabe que o Tratado de Versalhes está falando da Primeira Guerra Mundial. Extinguiu a Liga das Nações. Isso também é um processo, 1945, é pós Segunda Guerra Mundial, é lá na frente, a gente está ainda na primeira. Então, alternativa B você descarta. Alternativa C, estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra. Não, o Tratado de Versalhes não causou a Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes ele serviu para pôr fim, para penalizar aqueles que estavam ali envolvidos com a Primeira Guerra Mundial. Então, descarta essa questão também. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, a gente não está falando da Segunda Guerra, a gente está falando da Primeira Guerra. Então, a alternativa D também é furada. Gabarito certo, alternativa E, impôs duras sanções à Alemanha, tá? Ou seja, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é que vai sair muito penalizada, com duras sanções, e essa penalização da Alemanha, essas sanções que a Alemanha vai sofrer a partir do Tratado de Versalhes, com o fim da Primeira Guerra Mundial, é o que vai alimentar esse sentimento nacionalista exacerbado e que vai dar aí os primeiros passos para esse movimento totalitarista, para o nazifascismo, o nazismo alemão, e ali que vai culminar no processo da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, tranquila a questão, mais uma vez, importante, e aí fica como uma dica para vocês que vão fazer o Enem, para vocês que vão testar os vestibulares. É muito importante, quando a gente lê então a questão, ficar por dentro do contexto histórico que está sendo dito, porque a partir disso a gente já consegue aí ter uma clareza muito grande do gabarito, daquilo que a questão está pedindo para a gente resolver. As 3 questões que nós fizemos, então, pedia isso, colocar o contexto histórico no seu devido lugar. Se estamos falando de Tratado de Versalhes, é de Primeira Guerra Mundial. Se estamos falando de disputas por territórios, acerramento dessas disputas, a gente está falando do processo de imperialismo que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então, não tem muito mistério, é só praticar, treinar, estudar bastante. Espero que tenha ajudado e qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço a todos e todas.